Platão foi um dos mais importantes pensadores do período antropológico da filosofia grega. Ele fundou um pensamento metafísico próprio, relegando a questão do ser e das essências, o princípio e a chave para se ter qualquer tipo de conhecimento acerca do mundo. Inspirados pela teoria de Parmênides acerca do imobilismo, Platão elaborou uma teoria metafísica dualista, que divide o mundo em duas categorias: o mundo das ideias e das formas e o mundo sensível. O primeiro, que deve ser escrito com letra maiúscula, seria a realidade intelectual, verdadeira e acessada apenas por meio da capacidade racional do ser humano. Nesse mundo das ideias estariam as essências das coisas, os conceitos, as ideias fixas e imutáveis que descrevem essencialmente cada ser ou objeto existente. Já o mundo sensível seria a realidade com a qual nos defrontamos em nosso cotidiano básico. Acessada por meio de nossa experiência sensível, essa realidade é ilusória, enganosa e inferior, levando o ser humano ao erro, causado pelas aparências das coisas do mundo, que não corresponde às essências. Aristócles, verdadeiro nome de Platão, nasceu na cidade-estado de Atenas, hoje capital da Grécia, no ano de 428 a.C., e morreu no ano de 348 a.C. O nome Platão foi dado ao pensador ainda em sua juventude por causa dos seus atributos físicos. A palavra correspondente em grego, Platão, significa ombros largos, características marcantes do filósofo. O filósofo veio de uma família influente na política de certo período na Grécia, pois sua mãe descendeu do grande legislador e estadista grego Solon, um dos grandes reformadores da política ateniense no século VI a.C., e é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. A família de Platão também possuía uma condição financeira estável, algo que não era incomum entre os filósofos antigos, visto que, para se dedicar ao ócio filosófico, um pensador deveria estar livre das amarras do trabalho, o que, para um cidadão antigo, era algo inferior, algo destinado aos escravos. Platão participou de uma campanha militar ateniense por volta dos anos 404 e 409 a.C., anos finais da Guerra do Peloponeso. Isso significa que o pensador viveu, em sua juventude, a democracia ateniense e depois da guerra passou pela inescrupulosa tirania dos 30. Nesse período, considerado por muitos historiadores helenistas o início da decadência grega do mundo antigo, Atenas foi dominado por Esparta e governada por tiranos oligarcas, fazendo sucumbir ao modelo democrático ateniense anterior à Guerra do Peloponeso. Aos 30 anos de idade, Platão conheceu Sócrates, pensador que foi o seu mestre e iniciador na filosofia, mentor intelectual e amigo. A maioria dos escritos deixados por Platão formam os chamados diálogos socráticos, que são narrativas em que Sócrates é o personagem principal e porta-voz das ideias de Platão. Em virtude dessa forma de escrita narrativa, como um personagem principal que realmente existiu, os historiadores da filosofia relatam certa dificuldade para separar as teses que realmente foram ideias inéditas de Platão daquilo que foi pensado pela primeira vez por Sócrates. Mas o que se tem certeza é que Sócrates deixou a Platão um modo de pensar que o influenciou no desenvolvimento de suas principais ideias, tanto éticos políticos quanto metafísicas, epistemológicas e estéticas. Por volta do ano de 388 a.C., Platão adquiriu um terreno no interior do Parque Público Academia de Atenas, que era um lugar bucólico e calmo, onde haviam túmulos e homenagens a grandes personalidades do mundo antigo. 2 templos, um dedicado ao deus Apolo e o outro dedicado à deusa Artemisa, e grandes áreas de vegetação natural e jardins, além de um ginásio para a prática de esportes, que era muito importante na formação dos homens gregos. Nesse pequeno lote, Platão fundou a sua academia, uma espécie de escola para que os seus discípulos pudessem continuar os seus estudos em filosofia. Pode-se dizer que a Academia de Platão teve muita influência socrática no modo de ensinar, de se passar os conhecimentos filosóficos adiante. A escolha de Platão pelo local foi estratégica, visto que, além dos templos e do culto aos heróis e aos deuses, havia no local constantes reuniões de jovens para discutir política,
música, tocar flauta e praticar lutas e exercícios físicos. Entre as suas principais ideias, podemos citar a dialética, que Platão buscou fundar sob a influência de Parmênides. A sua dialética, como uma técnica oral de diálogos filosóficos, consiste na obtenção de uma nova ideia, uma síntese a partir de duas ideias opostas apresentadas anteriormente, a tese e a antítese. Assim, o diálogo filosófico tornar-se-ia mais rico por recorrer a uma estratégia de aproveitamento de ideias. O idealismo a noção de idealismo pode ser considerada como a mais influente de Platão. Para a posteridade, é a mais importante dentro da sua obra, pois o filósofo criou nas ideias e nos conceitos das coisas a verdadeira essência e o verdadeiro conhecimento possível. Segundo Platão, todo conhecimento, toda a verdade, todas as relações e todos os seres existiriam verdadeira e imutavelmente em sua forma ideal, que seria suprema e verdadeira. Aquilo que conhecemos por meio de nossos sentidos corpóreos seriam apenas ilusões causadas por nossos órgãos, portanto, seria um conhecimento inferior e enganoso. O conhecimento ideal estaria, segundo o filósofo grego, no mundo das ideias, instância metafísica racional que só poderia ser alcançada por nosso intelecto. O idealismo circunda tanto os aspectos metafísicos da obra de Platão como os aspectos epistemológicos. Platão concebeu uma teoria política baseada em sua teoria idealista. Segundo os filósofos, existiriam três tipos de caráter que moldam as almas da pessoa. A primeira é o caráter concupiscível, tipo de alma em que há a prevalência dos desejos e das paixões mais animais. A segunda é o caráter irascível. Nesse tipo de alma prevalecem os impulsos da ira e cólera, a agressividade e as forças. Caráter racional. Nesse tipo de alma há o predomínio absoluto da razão. A localização corporal dessa característica estaria na cabeça e ela seria a característica principal dos filósofos e pensadores. A grande maioria das obras de Platão é composta por diálogos nos quais Sócrates é o personagem principal. Seus diálogos têm um tema central, mas não se encerram naquele tema, podendo abordar outros assuntos semelhantes ou não, diferente da escrita aristotélica, que sistematicamente trata sobre temas específicos. A coleção das obras de Platão compreende 35 diálogos e um conjunto de 13 cartas. Os seus diálogos podem ser considerados dentro de 4 períodos distintos. 1. Diálogos da juventude ou socrástico. 2. Diálogos ditos de transição. 3. Diálogos da maturidade. E, por fim, diálogos considerados da velhice. Como foi dito, Platão foi discípulo de Sócrates e foi mestre de Aristóteles. Como seu mestre, Platão manteve uma boa relação até a morte de Sócrates. Já com Aristóteles, algumas divergências intelectuais e pessoais esfriaram a relação dos dois, o que fez com que Aristóteles abandonasse a Academia de Platão quando este morreu e fundasse anos depois o seu Liceu, que seguiria os mesmos moldes da Academia, mas com algumas diferenças, principalmente de caráter intelectual. A República é um escrito de Platão que foi provavelmente produzido por volta de 380 a.C. Com um tamanho considerável, a obra foi dividida em 10 livros, todos escritos na forma de diálogo, no qual o filósofo Sócrates, mestre intelectual de Platão, ocupa o lugar de personagem principal. Em A República, Platão apresenta a busca de Sócrates por uma forma de governar que atenda a todos, e para isso é necessário esclarecer o que é justiça em si. São apresentadas as formas de governar uma cidade, a divisão dos poderes, os tipos de caráter que devem predominar entre os ocupantes de cargos públicos. Por ser uma forma ideal de governo, a República pode ser considerada a primeira utopia política registrada no Ocidente. No livro 7 de A República, Platão apresenta a sua tão atual e bem comentada alegoria da caverna, no qual Sócrates apresentaria aos interlocutores do diálogo uma história alegórica para explicar a superioridade do conhecimento advinda do mundo das ideias e do raciocínio.